Fala, povo cafeinado, acelerado, alguns nem tanto, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, hoje a aula é muito gostosa. Cara, eu adoro, ó. Olha isso aqui. Vê se dá pra... Será que vai sair uma fumacinha aqui? Ó. Tá suando aqui, ó. Prontinho, ó. Sente cheirinho aí. Café, moçada, café. Quero café. Eu queria estar junto com vocês aí. Que aí a gente ia fazer um café, né? Ano passado a gente fez um café, vocês fizeram uma bagunça lá. Levaram comida para abastecer o exército do Napoleão durante 10 anos, né? Mas foi legal. Quando tudo isso passar, a gente faz um café aí, tá bom? Um café para vocês. Então hoje nós vamos falar de economia no Segundo Reinado. A aula 22 fala sobre a evolução econômica do Segundo Reinado. E basicamente a gente vai falar do café, né, e dos desdobramentos do café e tal. Então é uma aula muito saborosa, até tem aqui para mostrar para vocês, ó, da minha produção, ó. Sou produtor de café, cara, tem quase 8 pés de café. Ó, outra variedade, ó, amarelinha, ó, catuai. Aí você bota ele para secar, eu já tenho lá café secando assim, ó, com casca. E aí depois, a hora que ele seca, aí fica assim, ó, aí não vai dar pra mostrar não. Aí fica, eita, só o grãozinho assim, ó. Grãozinho. E aí depois torradinho, ó que bonitinho. Aí, ó. Produçãozinha de café, mano. Dá quase 3 xícaras. 3 xícaras por ano. Mentira, é a primeira vez que eu vou fazer, mas esse aqui já é café aqui de casa, ó que legal. Bom, seguinte, vamos lá que, ó, essa aula aqui não dá pra fazer em uma aula só, então nós vamos ocupar o tempo de quase 2 aulas aí, como uma espécie de aprofundamento, vamos dizer assim, porque tem coisas que a gente precisa falar. Deixa eu tomar um café? Delícia, sem açúcar, sem nada. Pessoal, seguinte, vamos lá. Brasil Império, 1822, 1889, esse é o nosso recorte maior, mas nós estamos olhando agora o Segundo Reinado, 1840, 1889. Hoje a gente vai falar da política do Segundo Reinado, tá? Aqui está o Dom Pedro II e aqui o Irineu Evangelista de Souza. Vocês vão descobrir hoje quem é o Barão de Mauá, tá certo? Retomando como a gente sempre faz aqui. Vamos lá, com calma, vou tentar ir com calma, tá? Nós estamos ali do golpe da maioridade para frente. Você tem o Dom Pedro II como uma figura muito importante. Nos primeiros anos até que não, tal, mas aí depois você tem ele como um centro de uma articulação ou de um arranjo político. E aí eu usei essa charge aqui na última aula com vocês para falar do parlamentarismo. Parlamentarismo às avessas, né? Já que partia do imperador com o seu poder moderador, né, dissolver o parlamento, nomear um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro fazia um conselho de ministros, né, nomeava outros ministros que faziam eleições, as eleições eram fraudadas, portanto, se fossem feitas por liberais, os liberais compunham o parlamento, se fossem feitas as eleições por um ministro conservador, os conservadores ocupavam o parlamento. Dependendo da ocasião, da conjuntura, o imperador Dom Pedro II ia lidando com essa situação e fazendo jogo político. Não a bel da sua própria vontade só, né? Mas ele está lendo a elite brasileira, lembrando que tanto os conservadores quanto os liberais compõem a elite brasileira, farinha do mesmo saco. Ele tem a habilidade pessoal de ler esse jogo, né? E ir levando conforme a música vai dançando, conforme a música vai tocando, né? A hora que ele precisa dos liberais, ele vai lá e monta o esquema liberal. A hora que ele precisa dos conservadores, ele vai lá e monta o esquema conservador. O fato é que, na última aula, nós vimos que o Império alcançou uma estabilidade. Chega ali em 1850, você já tem um produto econômico importante, muito importante, que é o café, a gente vai falar dele hoje. A estabilidade política se assentou nesse jogo aí do parlamentarismo às avessas. Lembra que eu falei que foram muitas vezes que essas trocas foram feitas para acomodar a elite. E ao mesmo tempo a década de 40, né, se encerra ali com o movimento de 1848 a 1850, né, o último foco de resistência ali contra o poder imperial, que foi a revolta praeira, né, lá em Pernambuco. De novo, Pernambuco é zica, né? Então assim, o cenário 1850 tá de boa, cara. Vamos tomar um café.
1850 tá indo. É lógico que nada na história do Brasil é calmo, mas aqui a gente vai falar de um período de estabilidade política, econômica, um período interessante para a gente analisar. Tá certo? Para essa aula de hoje, né, para o nosso rolê com café aqui, eu selecionei aqui 6 passos para a gente dar, né? Primeiro eu quero contar para vocês, isso não está na nossa programação, mas eu quero contar a origem do café. Trazer ele lá da África para cá e ter uma jornada muito doida, né? Depois eu quero falar do sucesso do café. Por que o café faz sucesso? O que ele encontra aqui no Brasil? Quais são as condições do Brasil que permitem o desenvolvimento do café? A gente vai falar disso. Depois a gente vai falar da... faltou acento aqui. Desculpa. Depois a gente vai falar da expansão do café. O café que chega ali no Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, né? Ele tem alguma coisa no norte, no nordeste, mas assim, começa para valer Rio de Janeiro, Espírito Santo, depois vai uma mancha, né? Pro Vale do Paraíba, chega até São Paulo, Jundiaí, vai indo pro oeste, chega até Minas Gerais, a gente vai falar disso. Depois eu quero falar para vocês a respeito de legislação, algumas leis importantes, algumas leis desse período aí que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Depois, na sequência, a gente vai falar da modernização brasileira, nosso surto industrial. O Brasil passou por uma modernização nesse período, né, que ficou conhecido como Era Mauá, mais ou menos de 1850 a 1870, né, ou 1854 a 1875, marcando 2 datas importantes, depois eu vou contar para vocês. Acontece que nessas quase 3 décadas aí houve uma modernização do país. E a gente chama isso de Era Mauá, mas essa modernização eu quero analisá-la com vocês e mostrar para vocês como que mesmo sendo uma modernização, ela é conservadora. E aí eu vou mostrar o que ela vai conservar. E por último, eu quero contar para vocês um pouquinho de uma história fantástica, cara. A história do Irineu é fantástica. O Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. Eu vou finalizar contando a história dele e do Brasil, como ele via ou como ele pensava o Brasil. Eu quero apresentar o espírito desse homem para vocês, para a gente poder analisar o período com todas as suas vozes, né? Então tem um projeto aí na cabeça do Barão de Mauá, a gente vai tentar entender isso também. Beleza? Esse é o caminho que nós vamos percorrer aqui hoje. O que eu quero com tudo isso, né? Que a gente consiga analisar e compreender os processos de produção e circulação de riqueza no Brasil. Como é que a riqueza é produzida, como é que ela circula, e mais, principalmente, né? Quais são as implicações socioespaciais? Estou falando de sociedade, estou falando de espaço, socioespaciais do processo durante o Segundo Reinado. Ou seja, como é que essa riqueza circula e como é que ela organiza o espaço de quem é a terra, quem está trabalhando, quem ganha com isso, para quem vende, como que funciona. Então, como que as cidades vão ser organizadas, né? A questão das ferrovias e tal. A cidade que você mora aqui na região que nós estamos, por exemplo, provavelmente... certeza que tem uma história muito próxima do café. Nós estamos no ramal da Mogiana aqui e essas cidades existem justamente por conta disso, não só isso, mas principalmente por conta disso. Então, o nosso objetivo é esse, entender como que essa produção e circulação de riqueza desenha e acomoda o Brasil, tanto do ponto de vista da terra, por exemplo, quanto social, né? Então, espero que a gente consiga fazer isso. Vamos lá para a história do grão aqui do cavalo. Olha que pé, lindo, cara, lindo. O meu tá pequenininho. Vamos lá. Aqui, assim, se você quiser anotar, tudo bem, mas é mais a título de curiosidade e até de contextualização também, né? Quase todos vocês tomam uma xícara de café todo dia, tomam um café todo dia. É legal a gente saber um pouco dessa história, né? Se você, assim, lembrar, a gente já teve essa aula num outro momento, esse papo num outro momento, vamos só retomar aqui. O café ele vem da África, ele vem ali da região da Etiópia. Eu já quero adiantar para vocês que existem algumas possibilidades da história do café, tá? Então, você tem algumas narrativas aí, ou a junção de algumas narrativas e a gente tem uma história, portanto. Surge ali mais ou menos 400, 500 anos depois de Cristo, na região da Etiópia, então aquele chifre da África ali, né? E ali tem uma região que era conhecida como Cafa, e o nome pode ter vindo daí, ou pode ter vindo também, muito provavelmente, do árabe, né? No árabe, Kawé. Kawé significa força, então uma bebida revigorante e tal. O nome pode ter se originado aí, mas isso não importa tanto para o nosso assunto aqui. A ideia é a seguinte, você tem ali, a história é muito curiosa, porque você tem
o Cadil, que era um pastor, e ele ali tocando o seu rebanho e tal na região, né, de carneiros. E aí ele percebe que tem uma planta ali que esses animais comem e que eles ficam num estado diferente quando consomem essa planta. É isso que ele consumiu essa planta também. Naquele dia teve uma noite muito gostosa e prazerosa, com várias ideias e tal, e acabou levando esse grão, né, esses grãos para um curandeiro lá da tribo dele para apresentar. Falou, esse bagulho aqui é diferente, esse bagulho é doido, né? E aí o curandeiro, com sei lá, um misto de inveja ou incerteza, amaldiçoou o grão e pegou aquele punhado de café e jogou numa fogueira para amaldiçoar o grão, né? E aí o Cadinho foi embora e o curandeiro ficou lá e dali a pouco, ó, subiu aquele cheirinho de café torrado, e cheiro de café torrado é bom, hein? E aí subiu aquele cheirinho, ele ficou curioso, pegou aquilo, macetou, passou a água, nasceu a primeira xícara de café ali na África, então. Esse produto ele vai circular pela Península Arábica, ele chega até o Egito, ele vai até a Turquia. E aí os árabes ficaram vários séculos com o café ali como uma bebida meio que secreta, só deles e tal, muito valiosa, muito estimada. E aí, por um roubo, essa bebida acabou saindo ali da península do Oriente Médio, vamos dizer assim, pegando um pedaço da África, e acabou indo para a Índia. E lá na Índia, né, o café, essa planta, com esse fruto, os holandeses tiveram contato com isso, levaram para a Holanda, e aí da Holanda foi para a França, numa história muito louca, porque os holandeses deram isso de presente para o rei Luís XIV da França, e tinha uma estufa para tomar conta do café e tal. E aí um dos oficiais da marinha francesa resolve roubar uma muda da planta do rei e atravessar o oceano com ela, já vendo que o negócio valia muito dinheiro, era um produto muito querido, uma especiaria muito particular ali na Europa, muito rara. E a ideia dele é simples, ele falou, vou roubar o café do rei, entro num barco, né, francês, vou para o Caribe, para a ilha de Martinique, e vai para a ilha de Martinique, e lá eu faço uma puta lavoura de café e vou ganhar dinheiro com isso. Ele faz essa viagem é fantástica, esse cara chama Gabriel Ducler. E aí ele faz essa viagem, aí tem tempestade, aí os caras tentam roubar a planta dele, aí você tem o navio que ele tá, a embarcação que ele tá, atacado por piratas, né? Isso tudo ali no comecinho do século XVIII, 1700 bolinha. Aí ele vem tal para a ilha de Martinica e começa a produzir, né, café ali, essa planta vai virar várias plantas, ou seja, segundo a história que a gente tem, todo o café que está aqui se originou a partir dessa planta. Lógico que depois vem muita coisa, mas a princípio só isso. E o Brasil faz divisa com a França, né, com o território francês, que é a Guiana Francesa. E aí, em 1727, um luso brasileiro chamado Francisco Palheta, ele sobe ali numa missão para definir fronteiras do Brasil lá no norte, e ele vai até lá o rio Oiapoque. E aí tem contato com a Guiana Francesa e dizem que ele já vai meio intencionado lá a voltar com uma mudinha de café. Pô, isso aí era vigiado com guardas, era um negócio super valioso. Dessas plantações vocês têm aí na casa de vocês, não. Essa aí que ninguém pode ver, né? E aí, cara, muito vigiado e tudo, e esse Francisco Palheta tá lá. Aí história bem confusa, a gente não sabe direito se foi uma falha de comunicação ou não, ou se realmente aconteceu do jeito que a história chegou pra gente, mas assim, a ideia é que a mulher do governador da Guiana Francesa era uma pessoa muito carente, uma pessoa muito interessante, uma senhora muito interessante, mas muito carente também. E aí o Francisco Palheta percebeu e se aproximou dela, e ela gostou dele, ele gostou dela, e parece que eles se aproximaram bem. E aí ele pediu para ela, antes de ir embora, que ele queria levar umas mudinhas. Aí ela disse que não dava, que corria risco de vida, não sei o quê. E no dia dele ir embora, era uma missão oficial, foram homenagear ele, então. E aí ela teria presenteado ele com um buquê, né, de flores e tal, tudo arrumadinho, bonitinho. E lá dentro tinha sementes e mudas de café. E aí ele pegou aquilo como homenagem, tchau, gente, tá, obrigado, aí pega e vem embora. E vai cultivar isso aí no Pará e depois isso aí vai descendo. Enfim, o café chega nesses caminhos tortuosos aí até o Rio de Janeiro. E aí, presta atenção que lá na frente eu vou contar para vocês que essa história de ficar roubando plantas das pessoas aí não dá muito certo não. O Brasil fez uma manobra aí, conseguiu trazer, ainda era colônia, né, no século XVIII, e aí depois ali no Rio de Janeiro o Dom João que vai incentivar o cultivo
dessa planta, principalmente no século XIX, né, quando ele está aqui no Brasil. Lembrando que o Dom João tinha encomendado, antes dele vir para o Brasil, um estudo de vários lugares do Império Português para ver quais eram as potencialidades e tal. E um dos relatos que ele recebeu era que no Brasil tinha uma planta que era um sucesso aqui de produção, né, por conta do solo, clima, e que deveria se investir nessa planta. E aí, quando ele está no Brasil, ele incentiva a galera. Beleza? Essa é uma história de amor, né, a história do café. Toda vez que você tomar uma xícara de café, tem uma história de amor embutida nessa xícara de café. Beleza? Vamos lá então. Por que do sucesso então do café? Tem vários motivos, né? Eu vou apresentar alguns para vocês. Vou falando com calma, vocês vão anotando, porque aí agora a gente está na aula mesmo, depois de 15 minutos, né? O Dom João é um incentivador, mas assim, o café na época do Dom João e no primeiro reinado até, você tem até o café ali configurando já a bandeira do Império, né, em 1822, mas não é o carro-chefe da economia, vai se tornando ao longo dos anos 30, mas nos anos 20 já existia, já tinha uma importância, mas não era o produto brasileiro, né? O que acontece, galera, é o seguinte, o Brasil vai dominar mais de 70% do mercado mundial de café. O Brasil praticamente vende café para o mundo inteiro sem concorrência. E isso acontece num momento em que está, no século XIX, né, acontecendo a segunda fase da Revolução Industrial. Então é um momento de muito trabalho da classe trabalhadora, você tem necessidades ali de bebidas energéticas e até entorpecentes, né, mas principalmente bebidas revigorantes, bebidas quentes, que possa dar um gás ali. E o café faz muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, onde está rolando a Revolução Industrial, o café faz sucesso. E lógico, né, na nata da sociedade. Não era barato o café na época e fazia muito sucesso. Então o Brasil ele domina esse mercado, né? Tem um negócio que eu queria compartilhar com vocês aqui, do café, que é o seguinte. Ele diz assim, ó. À medida que a produção aumentava, o preço declinava, permitindo a multiplicação de consumidores. Mas, como diz Venâncio, né, Renato Venâncio, a economia não explica tudo. Para entendermos o enorme sucesso que o café conheceu no mundo, europeu principalmente, é necessário também percebê-lo como um fenômeno cultural, como uma moda de consumo, divulgada inclusive por meio de livros, né, que exaltavam suas propriedades, as suas qualidades. A bebida era considerada um bom alimento, reforçaria a concentração mental, ampliando a sensibilidade. Em tratados médicos afirmava-se que o café seca todo o humor frio, expulsa os ventos, fortifica os ventos, você entendeu, né? Expulsa os ventos, cuidado. Fortifica o fígado, alivia hidrópicos por sua qualidade purificante, igualmente soberana, contra a sarna e a corrupção do sangue, refresca o coração e o bater vital dele, né, do coração, alivia aqueles que têm dores de estômago e que têm falta de apetite, é igualmente bom para indisposições frias, úmidas ou pesadas do cérebro. Então, sim, você tinha tratados médicos falando bem do café. Então é uma questão cultural. Esse livro aqui é da Mari Del Priore, né? Chama Histórias da Gente Brasileira. Tem da Colônia, tem do Império, tem da dois ali da República também. Do período republicano do Brasil. Bom, então o café é uma questão também cultural, além de ser um revigorante. Tá? Beleza. O café ele vai ser a base da economia nacional. Ele vai ser a base da economia do Império. Pode anotar isso. 70% do café vendido no mundo é brasileiro. E vocês viram, o produto é caro, o produto é bem quisto nos lugares e tal. A novidade, que aí eu gostaria que vocês prestassem atenção e anotassem, por favor. A novidade é que, pela primeira vez nesse porte, assim, com esse volume, nós temos um produto que é 100% brasileiro. Entenda o seguinte, o café está acontecendo já no Brasil independente. Então, assim, a produção, o processo, né, beneficiar o café, transformar ele no grão para ser exportado e tal, e até para o consumo interno, o transporte, a venda, a negociação do café, tudo isso é feito por brasileiros, tudo isso é feito por cafeicultores brasileiros. Não tem ninguém atravessando o processo. É diferente dos outros ciclos econômicos ou de outras coisas que a gente vai analisar, que tinha interferência, ou dos holandeses, ou dos portugueses, ou dos ingleses.
Aqui é só o Brasil. Então uma economia mesmo, nesse momento, só do Império. Isso dá muita força para esse produto. E aí, por que o café teve, né, montando todo esse cenário, o sucesso dele pontualmente? Primeiro, a produção de café ela aproveita uma estrutura que já existia. César, qual? A estrutura da cana-de-açúcar. Uma fazenda de cana-de-açúcar poderia ser transformada numa fazenda de café, até pelas condições climáticas, de solo e tudo mais, né? Então você tem ali uma estrutura do açúcar, ou, por exemplo, as estruturas da época das minas, né, da mineração, as estradas, né, os caminhos. Porque assim, quando o café é produzido ali, como ele é para exportação, você já tem uns caminhos que ligam várias partes do Brasil ao litoral, às principais cidades. Então o café ele já tem uma estrutura que ele pode se aproveitar dela, já tem a propriedade, já tem o cara que vai fazer o investimento, que vai ser o empreendedor, que é o fazendeiro, tem a mão de obra, inclusive, né? Então você tem ali uma estrutura pré-existente. Outra coisa que a gente pode dizer também, assim, dessa estrutura, é o transporte, as mulas, as estradas, tudo isso está funcionando, beleza. Outra coisa que a gente pode dizer é do baixo investimento. Não era um investimento muito grande para você começar a produzir café. Você que eu falo assim, não é qualquer Zé ninguém. Um fazendeiro, por exemplo, não é um investimento tão grande assim dele ir transformando a produção dele em produção de café. Você vai tirando mudas, você vai multiplicando essas plantas, né? E o processo ali de beneficiamento do café é rudimentar. Você faz isso com água, né? Num terreiro, separa os grãos, para colher e plantar é na mão mesmo que faz isso, né? Mão de obra escrava, principalmente. Então é um processo muito rude. A ideia de secar o café, de separar, de beneficiar, é um processo que é tranquilo. Hoje em dia está tudo muito mecanizado, né? Mas na época, o que eu quero dizer é que não precisava de grandes tecnologias para se produzir café no Brasil, né? As técnicas não são difíceis, isso aí dá para aprender e dá para ensinar, né? O pessoal que produz café aí vai ficar bravo comigo de eu falar que não é difícil, mas não era mesmo. Para você ter um produto tão importante nesse momento ali, era relativamente fácil produzir isso, né? Não exigia muito capital, você não precisava de muito capital para começar a produzir café. Sendo você já um fazendeiro, obviamente, né? Você vai pegar na cidade lá e vou produzir café no chachim, no vaso em casa, igual eu estou fazendo aqui, não dá. É uma plantação perene, ou seja, todo ano você tem ali uma safra de café. A terra no Brasil ajuda bastante, principalmente a terra roxa ou massapê ali no Nordeste, então você tem a contribuição da própria natureza, a geografia contribui bastante com isso. Enfim, o café é um sucesso. O café é um sucesso por conta de tudo isso. O Brasil domina o mercado mundial, essa economia é praticamente só brasileira, você tem as condições adequadas que já pré-existem aqui, não depende de muito investimento e muita técnica, então o café é um sucesso, é uma explosão aqui no Brasil. Beleza? Já que ele faz tanto sucesso assim, ele vai expandir. Então aqui a gente tem, inicialmente, até 1850, período ali do Dom João, do Dom Pedro I, regência Dom Pedro II, ele está restrito a esse pedaço aqui, Rio de Janeiro, principalmente, indo aqui para São Paulo, ao Vale do Paraíba, né? Depois pegando ali do Vale do Paraíba, ao próximo ciclo, ele vai subindo aqui, vai para o Espírito Santo, vai para Minas Gerais, já um pedaço aqui. Depois ele pega esse pedaço aqui de Jundiaí, vai para Jundiaí, Campinas, Sorocaba, e aí depois ele vai avançando mais ainda para o oeste paulista, né? Então ele vai entrando aí, Santos, aqui na região litorânea aqui também, na Serra também, Serra do Mar, Vale do Paraíba, tudo isso aqui vai sendo inundado por café até chegar aqui nos lugares de Minas Gerais, né? São João da Boa Vista, tá vendo? Pinhal, nós estamos na rota aqui também do café. Então você tem uma grande expansão do café para essas áreas aí, principalmente o interior aqui de São Paulo. Olha o quanto São Paulo fica influenciada pela economia do café, né? Todo esse oeste paulista aqui, região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, isso aí vai longe, mano. Vai até na divisa lá com o Paraná, tem uma cultura se expandindo do café por aí. Presta atenção porque esses fazendeiros, né, essa elite proprietária de terra do café, vai configurar um tipo importante aí pra gente, que são os barões do café. É uma questão, uma mudança social muito grande. Esses barões do café vão começar a ganhar muito dinheiro, vão investir esse dinheiro em mais produção de café, né? Essa galera vai se assentando ali em São Paulo, é aí que São Paulo vai ficando importante, Itu, Sorocaba, Campinas, né? Você tem os barões do café, guarda esse grupo aí que está ganhando dinheiro com essa expansão do café,
porque depois a gente vai voltar a falar desses caras aqui mais pra frente, tá? Eles vão começar a ter poder econômico e vão querer cada vez mais poder político. E como eles estão praticamente só em São Paulo, vamos dizer assim, eles não querem um governo tão centralizado no Rio de Janeiro. Tem uma ideia mais federalista que vai se acomodar nas ideias republicanas depois. Então presta atenção nessa galera, que os barões do café vão compor e depois o Partido Republicano, tal. Isso aí vai causar a crise ali final do Império no Brasil. Agora, misturando isso aqui com a geografia, galera, relevo favorece, solo favorece, o relevo por conta da altitude, né? Café na altitude dessa região, acima de 800 metros e tal, é perfeito para a produção de café, já é uma bebida de alta qualidade. O clima muito bom, solo muito bom, mas cuidado, por quê? É um tipo de cultivo, né, uma cultura extensiva. E ela né, nesse momento aqui, que não tem um debate ambiental e tal, ela é predatória. Em todo esse lugar que você está vendo, essa mancha do café aqui, ó, qualquer um dos dois mapas serve pra gente, toda essa mancha do café, qual que é o tipo de vegetação que tem aqui? Aqui é a área de Mata Atlântica. Então, vai se tirando a Mata Atlântica para o cultivo do café. Isso é muito ruim, isso muda até o regime de chuva em alguns lugares, você tem muito desmatamento, é área de morro, área de encosta, área de serra, então aumenta lá os processos erosivos e os desdobramentos aí da geografia para tudo isso, tá? Então toma cuidado também, porque você tem uma questãozinha aí que já apareceu em outros vestibulares e pode aparecer de novo. O sucesso do café também vamos dizer assim, um prejuízo para o meio ambiente. Só toma cuidado que nesse momento aqui, para a gente tomar cuidado lá com o anacronismo, né? Nesse momento aqui não tem o debate ambiental, nós estamos no século XIX, ninguém está assim, ai meu Deus, estão derrubando uma árvore para produzir café. Não, mete o louco que o estouro para nós é pouco. Tiozão. Beleza? Eu vou fazer uma pausinha aqui, porque aí depois eu pego a segunda parte ali para falar das leis, né? Da modernização conservadora e do Barão de Mauá, tá bom? Então pausa aí para o nosso café.